com saúde, pelo fato de podermos estar juntos, reunidos aqui, para louvar a Ti, engrandecer o Teu nome, agradecer e receber da Tua palavra, Pai, porque independente daquilo que fizermos, todas as bênçãos são para nós, ó Pai. Tudo vem para nós, Senhor. Oh Deus querido, eu peço que o Senhor prepare os nossos corações para receber da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Domingo passado, eu ministrei sobre o cristão que não queremos ser. Quão difícil é, muitas vezes, a gente conseguir andar segundo a palavra de Deus, conforme Deus nos orienta através da sua palavra. Inclusive, eu acabei falando sobre a situação de que muitas vezes a gente diz que tem fé em Deus, porém não sabe quais são os pedidos de Deus, as orientações de Deus para as nossas vidas. E aí por muitas e muitas vezes a gente faz do nosso jeito e muitas vezes não dá certo, muitas vezes a gente acaba frustrado, e tem gente que ainda aparentemente consegue dar certo. Só que só a pessoa sabe o vazio que fica lá no dentro da alma, sabe? Porque como aquele brinquedinho de criança das formas, que só cabe uma forma em cada lugar, o lugar de Jesus é insubstituível. Acontece que no lugar de Jesus e do reino de Deus, como Jesus acabou de dizer aqui para nós, a gente consegue muitas vezes colocar algumas coisas ali naquele lugar que temos aquela falsa sensação de que realmente estamos felizes. Só que você já reparou que quando isso acontece, passa um tempo e aquela insatisfação, aquela infelicidade acaba vindo, e aí você sempre sente que algo está faltando. E as pessoas que realmente entendem o reino de Deus, um pedacinho do que ouvimos ali, você consegue imaginar aquela cena, você sentado aos pés de Jesus, e Ele falando isso? Que o reino de Deus, Ele falou que era como um homem que tinha um celeiro, e Ele queria construir um celeiro ainda maior. O dele já estava cheio, mas ele queria algo ainda maior, e aí disse assim, olha, eu vou agora destruir esse celeiro, construir outro ainda maior, e aí a hora que eu encher esse outro, aí sim, eu vou ficar tranquilo e aproveitar a vida. E ele fala, louco, mal sabe que vai pedir a sua alma esta noite. Ou seja, o nosso prazer, a nossa alegria, não pode estar nas coisas, nem nos fatos, mas sim, o prazer de estar no Senhor. Nós somos abençoados por Deus, privilegiados por Deus, por podermos estar na presença dEle, crendo nele. E para você que ainda consegue perseverar na caminhada, melhor ainda, porque o reino de Deus é chegado. Ele falou, o reino de Deus está aí, ó. Aonde? Aqui dentro, ó, do nosso coração. E será que conseguimos viver isso na integridade? O cristão que não queremos ser. Hoje eu quero falar sobre o que te afasta do reino de Deus. Você viu que no finalzinho ele diz assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, que ele falou ali, o de comer, o de vestir, o necessário para a gente sobreviver. Isso aqui não traz para a gente um sentimento de, faz de qualquer jeito, Deus vai te dar. Não é isso que ele está falando. O que ele estava dizendo é, não coloque isso como uma prioridade na sua vida. Coloque isso como algo que faz o necessário na sua vida para acontecer, e que você ainda continue com aquilo que você recebe, com aquilo que você consegue, ainda ser a mão de Deus na vida do próximo. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, eu pregava muito sobre a ajuda dos necessitados, a ajuda das pessoas carentes. Eu pregava muito sobre isso, muito. E a Vanessa falava assim, você precisa mudar, porque você só fala sobre isso. Você só fala sobre ajuda, você só fala sobre o próximo. As pessoas estão cansadas. Teve uma pessoa que uma vez foi na igreja, uma visitante, e ela foi embora depois do culto e falou para uma pessoa, nunca mais eu volto lá. Porque eu fui lá e eu não estava muito bem, e eu saí e tive que escutar que eu tinha que, mesmo não estando muito bem, ajudar quem precisa. É porque o reino de Deus se constitui nisso. Quando Jesus diz assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
Ele estava explicando o seguinte, que quando você se preocupa com as coisas do reino de Deus, Deus cuida das suas coisas. Só que é difícil porque a nossa lógica humana não deixa. Muitas vezes a gente agir dessa forma. É óbvio que você não pode ser extremo, começar do dia para a noite, vai falar, vou abandonar tudo para viver para Deus. Provavelmente se você fazer isso, com certeza você vai passar uma extrema necessidade na sua vida financeira, e vai ter que criar problema dentro da tua casa. E não é isso que Ele quer, Ele não quer um extremismo, um fanatismo religioso. O que Ele quer é justamente que você entenda que o reino de Deus sendo a prioridade na sua vida, todas as outras coisas vão acontecer. Então, quando a gente consegue colocar isso em prática, você começa realmente a viver esse reino de Deus, todo aquele fardo, e muitas vezes aquela falta de paz e de alegria que a gente às vezes fica buscando no dia a dia, ela começa a simplesmente fazer parte da sua vida. Pastor, não teremos mais problemas então? Pelo contrário, os problemas vão continuar aí. A diferença vai ser como é que você vai passar por esse problema. A diferença vai estar quando você realmente entrega a sua vida para viver o reino de Deus, como você passa por aquilo. E você pode fazer uma análise, é muito fácil. Se você analisa a vida de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não vivem o evangelho do Senhor Jesus, ela pode ter uma vida financeira extremamente maravilhosa, ela pode aparentemente ter um casamento bom, ela pode aparentemente ser uma pessoa bem relacionável com as pessoas, mas no profundo, ela não tem a paz que quem entende o que é o reino de Deus tem. Essa paz só vem dele, é a paz que excede o entendimento. É por isso que estamos aqui hoje, porque a gente crê nesse Deus, no Deus que nos dá prosperidade sem sermos ricos. Porque tem muita gente que é rico e não consegue ser próspero porque não consegue dividir nem um pouquinho da riqueza que tem. Olha que coisa louca. E eu conheço pessoas que não são longe de estar, obrigado querido, longe de estar ricas, mas que são totalmente prósperas. Espírito em paz. Tem a convicção de obra concluída todos os dias. E de não que vive para um sistema social do mundo, onde você acorda, levanta, vai trabalhar, paga a conta, então cuida de casa, faz as coisas, deita, dorme, e tem esse ciclo de vida que muitas vezes não faz sentido. Tem gente que olha para trás, no final de 70 anos, e a única coisa que ela fez da vida foi trabalhar. Trabalhar, pagar conta, até criou os filhos, até formou os filhos, mas a vida dela não teve um sentido espiritual, porque somos corpo, alma e espírito. Isso é um fato e é mais real do que essa lata, essa cadeira que você está sentando aí. E é essa chavezinha, esse entendimento que a gente precisa conseguir ter. E isso a gente só vai conseguir ter quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça. Jovem rico, Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante. A Bíblia vai narrar que Jesus estava numa situação junto com umas pessoas e alguém pergunta para ele: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E ele diz: cumpra os mandamentos. E ele ainda fala os mandamentos lá do Antigo Testamento: não roubarás, não matarás, e vai falando. E em vez de ele falar os 10 mandamentos, quando ele fala os 4, 5 primeiro, depois ele fala amar o próximo como a ti mesmo. Então esse jovem olha para Jesus, e eu acredito que com todo orgulho no coração fala: eu cumpro isso daí, Senhor. Desde a minha mocidade, desde que pequeno, eu cumpro todas essas coisas. Mas Jesus sabia o que estava no coração dele, que é o que muitas vezes está no nosso e sutilmente a gente não sabe. Ele fala: que bom, então vende tudo que você tem e doa aos pobres. A pergunta é: você acha mesmo que Jesus queria que ele fosse lá e vendesse tudo que ele tinha? Não, que Jesus estava mostrando para ele é que tinha algo que era muito mais importante para ele do que cumprir todos os mandamentos que ele cumpria, que era o que era dono dele na verdade. Esse jovem olha para Jesus, eu acredito que com uma profunda tristeza, e fala assim: mas Senhor, eu sou muito rico. Jesus fala: nossa, que ótimo. E a Bíblia diz que ele sai entristecido. Eu chego a brincar que ele já olha para Jesus e fala assim: espera aí que eu já volto, vou ali buscar o dinheiro. Jesus está esperando ele voltar até hoje. Porque o que estava no coração dele
era o que era dono dele. Jesus terminou dizendo aqui o vídeo: onde está o teu coração, está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, está o teu coração. E infelizmente, uma das coisas que mais toma conta de nós é o dinheiro. E é uma das coisas que eu menos gosto de falar. Mas infelizmente aí você pode falar assim, não é nem em si pelo dinheiro. Nós não estamos falando aqui de dinheiro, de oferta de igreja, não estamos falando disso. Estamos falando o que move a nossa vida para ganhar dinheiro. O que é tão importante? Será que, se eu fizer uma pergunta, você vai ser sincero com você aqui mesmo? O seu trabalho é mais importante que o reino de Deus para você? O seu trabalho é mais importante do que o reino de Deus na sua vida? Você pode até falar o seguinte: você pode falar, poxa, mas pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família. Só que você já reparou que mesmo muitas vezes até doente, você vai lá e se esforça para ir, fala, não cara, eu não posso porque está difícil, e se eu faltar é perigoso eu perder meu emprego. Às vezes você vai doente, você vai mal-estar, às vezes a sua cabeça não está boa e você não deixa isso de lado. Só que quando fala do relacionamento ao reino de Deus, o mínimo que fazemos, um congregar no domingo, qualquer mal-estar, qualquer dificuldade, qualquer problema que você passou aquele dia, já é motivo suficiente para você falar o quê? Hoje eu não estou bem, eu não vou. Quando as coisas começam a não dar certo, de jeito nenhum, a primeira coisa que você abandona é o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus não está atendendo você da maneira como você gostaria. Pede para ele parar. Não, silêncio. Então a primeira coisa que a gente abandona é esse relacionamento. O jovem rico foi a mesma coisa. O jovem rico foi isso. Quando Jesus tocou na ferida dele, o que ele fez? Ele simplesmente foi embora. E é assim que a gente faz. A gente faz isso. Então a pergunta é, será que realmente é a nossa prioridade as coisas do reino de Deus? E eu quero falar hoje sobre 7 coisas que a gente faz muitas vezes, que vai com certeza mudar a nossa caminhada. Porque é muito fácil muitas vezes eu subir aqui e falar para vocês, façam isso. Não foi isso que Jesus falou para o jovem rico? Você cumpre esses mandamentos, e vai falando os mandamentos. O que o jovem rico falou? Eu cumpro isso. E talvez se eu falar aqui algumas coisas para vocês, que talvez você cumpra, você pode ter um sentimento no seu coração de quê? De missão cumprida. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer? É mostrar as coisas que provavelmente, que muitas vezes a gente falha e não faz. Primeira coisa, que é extremamente fundamental para a gente estar agregado ao reino de Deus, é a humildade. A humildade é fundamental. E humildade não tem nada a ver com usar roupa velha, roupa estragada e fazer voto de pobreza. Humildade não é isso. A humildade é respeitar o próximo. É saber ouvir, muitas vezes a hora que você quer falar. A humildade é talvez saber falar com jeito coisas que você entende, que o outro não entende, de uma maneira respeitosa. E não impor aquilo que você acredita, que você acha, por goela abaixo no próximo. A gente tem esse defeito, quando a gente acredita no negócio, a gente quer enfiar isso nas pessoas. E a humildade vai nesse respeito, é respeitar até onde vai o seu direito. Humildade é saber que você não é o dono da verdade, e que você está aprendendo o tempo todo. Muitas vezes você vai aprender com pessoas que você olha e fala, poxa, meu entendimento, meu conhecimento, tudo que eu tenho é muito superior que aquela pessoa está ali. E muitas vezes a experiência de vida daquela pessoa vai te mostrar coisas, vai te ensinar coisas que você vai ter que engolir, ficar quieto e aceitar essa humildade, que não somos o dono da verdade. A verdade absoluta não está em nós. A verdade absoluta está nele. Essa verdade que muitas vezes a gente tem dificuldade. Sabe quando alguém vem e fala para você, isso aí que você está fazendo não é legal. Eu acho que essa postura sua aí, que por dentro você dá aquele negócio, você tem que sorrir e ouvir. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com isso, porque como eu faço as coisas tudo do jeito certinho, eu acredito que aquilo ali é a maneira correta. Quando alguém vem me falar uma coisa que me confronta, por dentro eu fico querendo fazer o quê? Justificar, mostrar para a pessoa que não. Eu quero provar para ela, por A mais B, que o que eu estou fazendo está certo. E a gente tem que ter ouvidos para ouvir. Aqueles que têm ouvidos, ouça.
o que o Espírito diz à igreja. Como é que o Espírito diz à igreja? Vai uma voz descer do céu e falar com você? Não, vai usar irmãos, pessoas. Veja, preste atenção, quer saber se uma pessoa é seu amigo? Veja se ela concorda com tudo que ela faz. Se ela concorda com tudo que você faz, ela não é seu amigo, porque teu amigo de verdade não concorda com tudo que você faz. Ele sempre vai expor a opinião dele. É óbvio que também você não vai andar com pessoa que só discorda de tudo que você faz. Mas uma pessoa amiga de verdade, ela vai falar alguma coisa talvez que você não gostaria de ouvir. Ela vai muitas vezes te chamar e falar: olha, essa atitude que você está fazendo, essa caminhada, isso aí não é legal, eu acho que você poderia mudar. E isso é um amigo de verdade. Então a humildade é isso. Só que o primeiro passo para a gente conseguir caminhar nesse intuito do reino de Deus, a sua justiça e a vontade, é descobrir um chamado. O que é o chamado? É algo que te realiza no reino de Deus. Uns sobem e cantam, não só aqui, mas cantam em qualquer lugar. Outros ministram a palavra, outros estendem a mão, outros cuidam não só daqui, mas são inúmeras maneiras de servir o reino de Deus. E como é que a gente faz? Eu vou te dar um exemplo, é como semente. Provavelmente, acredito que ninguém aqui é agricultor, e a maioria de nós, se eu colocar umas 10 sementes diferentes na sua mão e perguntar do que é essa semente, você vai olhar e falar: olha, eu não sei do que é essa semente. E como é que você faz para saber do que é essa semente? Você faz o quê? Planta. A semente, quando você planta, ela vai germinar e vai crescer, e a hora que ela crescer e começar a dar os frutos, você vai descobrir do que era aquela semente. Nós somos desse jeito. Nós somos essa semente. Semente que tem que ser plantada em terra fértil. E qual é a terra fértil? É a igreja do Senhor. Pastor, mas é lá na rua Pedro Ferreira 306? Não. O reino de Deus, a comunidade em Cristo são pessoas unidos na mesma fé, no mesmo Espírito. São membros desse corpo de Cristo vivo, onde Cristo é a cabeça. E aí o problema também, muitas vezes, é que a gente compara a nossa semente com a semente do outro. A gente compara os nossos frutos com os frutos do outro. E aí, muitas vezes, o nosso fruto, aparentemente, não é tão bonito quanto o do outro. E a gente, nesse comparativo, desanima na caminhada. O que você tem que entender é que essa semente, quando é plantada realmente em terra fértil, no reino, em algo próspero, verdadeiro, genuíno, Deus usa cada fruto no tempo certo, da maneira certa. É igual quando Paulo está falando assim, que a mão fica com inveja da perna, ou então fica com raivinha da perna e fala: você nunca estendeu os pés para pegar nada. Mas lógico, a função da perna e do pé não é estender para pegar nada, é caminhar, é levar essa mão e esse braço até o lugar que vai pegar. E é isso que a gente tem que compreender, é esse chamado que a gente tem que entender. Se eu perguntar para você agora, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado no reino de Deus? Que você fala assim: pastor, isso aqui eu faço, isso satisfaz a minha alma. Quando eu executo esse tipo de ação, quando eu faço isso, isso me realiza e eu me sinto conectado com Deus. Eu acredito que muitos de nós vão falar: eu não sei, pastor, qual é o meu chamado. Por que você não sabe? Porque não é a sua prioridade. Porque quando é algo que te interessa, você vai até os confins, você faz. Você se esforça, você se dedica. E no reino de Deus exige essa dedicação. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Veja só, capítulo 15 de João. João narra uma expressão, Jesus dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Ele narra nesse capítulo 15, Jesus dizendo, se comparando a uma videira. E ele fala: e vocês são os ramos. E os ramos que estão ligados em mim, eles têm que gerar frutos. E os que não geram frutos, são cortados e lançados fora. Pastor, quer dizer então que Jesus vai me lançar fora? Cara, o ramo que não gera fruto, é lançado fora por si só. É o que a Maria disse aqui, é o peixe fora d'água. É o passarinho na gaiola. Se o passarinho pudesse falar e pudesse ter um psicólogo ou um psiquiatra, qualquer passarinho que você colocasse na gaiola, ele tem problema de depressão. Porque não é feito para aquilo, não foi feito para estar na gaiola. O peixe não foi feito para estar
fora da água. E nós, quando conseguimos, a pior de tudo é que o peixe você tira da água, ele morre. O passarinho lá na gaiola, ele ainda vive um monte. A gente é tipo o passarinho na gaiola. É igual o passarinho, você põe lá, ele ainda vive um monte de ano, mesmo preso. A gente é isso aí. A gente consegue viver sem o porquê fomos feitos. Porque Deus nos fez para quê? Para criar para Ele, para adorar, para viver para Ele. A gente, por causa do pecado, a gente consegue viver sem isso tranquilamente. Quantas pessoas você não conhece que vivem sem o reino de Deus? Inclusive pessoas que você fala, cara, gente boa, gente fina, gente que eu conheço que são, se parar para pensar, até melhor do que eu em muitas atitudes, mas consegue viver sem isso. E isso é a coisa mais terrível que a gente tem que se preocupar, é como é que a gente consegue viver sem isso. Sabe o que é mais incrível? Que toda semente, você sabe como é que ela faz para germinar? A semente, quando você planta, para ela nascer e germinar, ela tem que morrer. E o problema é que a gente não quer fazer isso. A gente não quer morrer para as coisas desse mundo, para nascer para o reino de Deus. A gente até faz aquilo que é conveniente, a gente até faz naquilo que satisfaz a nossa alma. Ó, nisso eu vou morrer para mim. Mas nisso não, finge que não existe. Eu estou aqui quietinho no meu canto e assim eu vou continuar. Olha o que Jesus disse no capítulo 12, 24 de João. Digo verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará apenas uma semente. Mas se morrer, dará muito fruto. A pergunta que eu faço para nós hoje, e quando eu falo nós, eu tenho que me incluir nisso. Será que a gente realmente quer morrer? Será que a gente realmente quer morrer? Para nós, para as nossas coisas que a gente tem convicção, para viver o reino de Deus? Porque provavelmente tem muita coisa que o Evangelho fala que você sabe que você está fazendo o oposto daquilo. E você não abre mão. Só que se você quiser viver nessa paz que excede todo entendimento, viver realmente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, você vai ter que morrer para viver isso. A semente para germinar tem que morrer. E hoje eu quero falar sobre 7 mortes para uma vida abundante no reino de Deus. Quando fala em morte, a gente já pensa em coisa terrível, né? Mas tem muita coisa que precisa morrer na sua vida para que você viva para o reino de Deus. E a primeira delas é o achismo. A gente é cheio de achismo. Eu acho. O que você sentiria se você fosse sentar no médico com uma dor e o médico olhasse para você: olha, eu acho que você tem isso daqui. Toma esses remédios aqui, eu acho. Você fala, vigi, eu acho? Ó, nós vamos fazer uma cirurgia, eu acho que vai dar certo. Por mais que não vá dar certo, se o médico falar eu acho, você fala, não, eu vou trocar de médico. Porque ele tem que ter autoridade no que ele fala. Você toma esse remédio aqui, por mais que não for dar certo, nem seja o remédio, mas se o cara não te transmite algo com autoridade, como se ele soubesse o que ele está fazendo, não traz credibilidade. E esse achismo tem nos prejudicado muito. Você quer ver algo que nos prejudica com achismo? E você provavelmente já viveu isso? É ajudar as pessoas da maneira errada. Quem aqui já passou por ajudar alguém, no final você se lasca, se estrupia todo, aí você fala, mas não é possível, fui fazer aquilo que era bom, fui ajudar, acabei me ferrando. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Não devia ter feito, você fica com raiva de você mesmo. Sabe por que você passou por isso? Porque você fez da maneira errada, porque até o ajudar da maneira errada traz consequências ruins. Se você fizer da maneira errada, o estender de mão, a pessoa te puxa, você cai junto com ela. E o pior de tudo, você vai colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque você tem a consciência de que se você faz o que é bom, eu fui bonzinho, Deus tinha que me impedir, me ajudar, Deus tinha que estar do meu lado. Então Deus está do meu lado, se alguma coisa de ruim for acontecer comigo, Deus me protege. Mas a Bíblia diz que Deus não ajuda o ruim nem o bonzinho, Deus ajuda o justo. É o justo. E ontem eu coloquei a Bíblia para dormir e falei para Vanessa, estava escutando uma parábola de Jesus, que Jesus chamou as pessoas para trabalhar na vinha. Aí chegou um que ele chamou 6:30 da manhã, 6 horas da manhã, viu? Você quer ir trabalhar na vinha? Te paga um denário, que é um dia de serviço. O cara falou, opa, estou precisando, estou desempregado. E esse homem vai. Quando é 10 horas da manhã, ele encontra outro. Opa, você quer trabalhar na vinha? Te paga um denário. Eu quero. Ele vai 10 horas da manhã e vai o dia inteiro assim. E ele encontra uns 5 horas da tarde. E fala pro cara, você quer ir trabalhar na vinha? Te paga um denário. Sim, quando o sol abaixa, 6 horas da tarde, vem todo mundo receber. E ele começou a pagar primeiro
O que chegou 5 horas da tarde, está aqui um denário, trabalhou 1 hora, um denário. Imagina você ali olhando aquela situação, 6:30 da manhã, você vendo, ele dá um denário para o cara que chegou 5 horas da tarde. Quando chegar na sua vez, o que você pensaria? Bom, ele vai me dar pelo menos uns 2, né? Trabalhei bastante, ele vem dar um denário. A Bíblia narra que o cara fala, ué, mas eu trabalhei muito mais que o outro. Ele fala, mas eu não posso fazer o que eu quero do meu dinheiro? Quanto eu combinei com você? 1 denário. Então por que você está preocupado com quanto eu dei para o outro? Sabe por que a gente tem esse sentimento de injustiça? Porque a gente olha para o nosso umbigo. A gente olha para nós, é o que eu acho que você deveria me dar mais. Mas o combinado era um só. Pô, mas então eu poderia ter vindo às 5 da tarde? Sim, se eu combinasse com você de você trabalhar das 5 às 6, te pagaria 1 denário. O nosso senso de justiça, aí eu falei para a Vanessa, falei, nossa, eu senti raiva de mim mesmo, porque eu ia, no lugar daquele cara, eu ia ficar indignado. Eu ia achar que eu merecia mais. Por quê? Porque se fosse eu daria mais para aquele que trabalhou mais horas. O problema é que quando eu faço isso, eu saio fora do que Jesus me ensina. Mas eu acho que eu sendo bonzinho, Deus está me apoiando. Então ajudar da maneira errada te causa mal. Olha só que sabedoria, Provérbios fala no capítulo 1, já logo no comecinho. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Para você saber o que você tem que fazer, você tem que ter o quê? Conhecimento. E com conhecimento, sabendo fazer, vem a sabedoria que só vem do alto. E essa sabedoria só vem com conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você não tem autoridade, não tem sabedoria, e aí você faz no eu acho. E na maioria das vezes que você continuar fazendo, e principalmente tentando viver para Deus no eu acho, você vai custar caro isso para você. Eu conheço muita gente que vive 20 anos no eu acho. E a vida da pessoa é destruída. Ela vive colocando a culpa no diabo em tudo que acontece, ela não assume responsabilidade para ela. Você pode mostrar na Bíblia que ela está errada, ela fala que você é um herege, que é um louco, que ela aprendeu daquele jeito, que é o jeito que ela acredita, que você não tem direito de fazer isso. Por quê? Porque o eu acho leva pessoas por muitos anos. Esse eu acho é terrível. Quantas vezes eu já achei coisas? Eu achei que quando eu decidisse montar uma comunidade, aonde o dinheiro não fosse para mim, fosse para ajudar gente carente, aonde todo mundo fosse igual, ninguém mandasse ninguém, que ia ser uma bênção, e faz 5 anos que eu estou tentando, e sabe o que acontece? O meu eu acho não fez isso acontecer. O meu eu acho não mudou. Muita gente que sabia desse pensamento conversava comigo a respeito disso. Não, vamos mesmo fazer e vamos lá, porque os caras só roubam, só faz o que é errado. Se a gente tiver uma comunidade que faz assim, o negócio vai estourar. Na hora H, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, né? Minha família já tem, mas você sabe que está errado, cara, você vai continuar aí. Melhor deixar quieto. E tipo, não estão nem aí. Porque o reino de Deus não é a prioridade, é só o bem-estar. Se tá bacana, se tá legal, se ele rouba, se ele faz isso, se ele tá armado. Não. E a gente não pode passar por cima desses princípios, são valores inegociáveis que a gente tem que ter. Se você quer viver diante de Deus, com o seu coração realmente voltado, e viver no reino de Deus, você não pode negociar certos tipos de valores, essas coisas não podem ser negociáveis. É por isso que está do jeito que está. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é isso que a Bíblia diz? E cadê a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo? Porque ele não estava falando de instituição. Estava falando de um povo como se no reino de Deus hoje o que mais tem é o que? Separação. É gente brigando por membro, quanto mais membro, mais dinheiro, mais arrecadação, mais poder e os negócios cada vez maiores. E aqui sobe um e prega o que você quer ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, chegarão os fins dos tempos, que com comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina, e levantarão para si falsos mestres, que pregarão o quê? Fábulas. Que é o que a gente mais vê, cada dia a gente vê vídeo com mais história absurda, e o povo dando glória a Deus, porque é o achismo, eu acho. Segunda coisa, que te impede de viver a plenitude do reino de Deus: limitações. Não, pastor, aí eu não concordo com você. A limitação é a limitação de cada um. A sua limitação não pode parar você de desenvolver as coisas do reino de Deus, porque Deus vai usar até você nas suas limitações.
2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, Paulo diz o seguinte: eu tinha um espinho na carne. Sabe o que Paulo estava dizendo ali? Cara, tinha algo que me incomodava muito, inclusive lançado por Satanás na minha vida, tirava a minha paz, tirava o meu sossego. E eu por 3 vezes pedi para Deus: tira de mim esse espinho. Sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta. Jesus estava falando assim, ó, cala sua boca. E vai, continua, com dor, sofrendo, chorando, não importa a sua limitação, não importa isso. Olha Moisés, quando foi lá conversar com Deus: você vai libertar o povo do Egito. Mas Senhor, eu tenho a língua presa, não consigo falar direito, como é que eu vou lá falar com os outros? Moisés tinha uma limitação. Deus falou: não tem problema não, eu vou levantar outra pessoa para falar no seu lugar, ser seu porta-voz. Vai você e seu irmão lá. Olha José, o filho mais novo, o cocotinho do papai, era o queridinho do papai, roupinha nova, tudo bonitinho, era o filhinho mimado. O que fizeram com ele? Jogaram uma cisterna, venderam como escravo, sem experiência nenhuma, sem nada. Mas a fé firme no Senhor. O que aconteceu com ele no final? Governador do Egito, cara. Salvou os próprios irmãos que jogaram ele, o pai, todo mundo da fome e da miséria. Você tinha alguém mais limitado que José? Coloca uma coisa na nossa mão para a gente fazer, que já, é assim que faz. Agora coloca na nossa mão, tudo errado. Mas é assim, pega na mão de novo e vai fazendo. O cara não tinha direção nenhuma, não sabia o que fazer. Quer um cara mais limitado que ele? Sara era estéril, não ia poder dar filho nunca. Mas Deus prometeu, a promessa é dele. Não importa se levou 200 anos para cumprir, se quase teve que dar um jeitinho brasileiro no negócio, mas era promessa. Limitação, eu olhava para aquela situação e falava: não tem como, eu já estou velha, como é que eu vou dar filho? É Deus, cara. O seu papel não é fazer o impossível é Ele que faz. O nosso papel é fazer o possível, porque eu já falei isso, vou repito hoje mais uma vez. Aquilo que é possível você fazer, Deus não move uma palha. Se sua bênção, se seu milagre, se aquilo que Deus sonha para você estiver aqui, e depender de você dar um passo para chegar aqui, para Ele te entregar a bênção, e você não der esse passo, você fica sem receber. Ah, mas Deus é poderoso, Ele podia trazer aqui para mim, né? Ele pode trazer, mas Ele não faz assim, porque Ele quer ver você se mexer. Você é filho. Ou Ele quer um filho aleijado? Não quer um filho aleijado, Ele quer um filho que anda, levanta e anda. E essa postura que muitas vezes a gente adota, é o filho atrofiado que não quer fazer nada. Olha o sofrimento de Jó, gente. Jó é uma história louca de acreditar, né? Não sabe se é história, se é real. Mas olha só, Jó perdeu tudo que tinha. Jó tinha todos motivos para dar várias desculpas ali para Deus. Estou limitado nisso, estou sem filho, estou sem família, estou sem dinheiro. Não. Ele perseverou até o fim. É óbvio que a história de Jó é uma história muito triste. Ninguém quer viver a história de Jó, porque por mais que Deus restituiu 10 vezes mais, ninguém quer perder um filho. Porque você perde um filho, pode vir 10, não é igual. É difícil. Para quem já passou por isso sabe que não é fácil. Mas olha a história de Jó. Tinha todos os motivos para não fazer, mas perseverou até o final. Então as suas limitações não podem travar você. Terceira, negatividade. Nossa, isso aí. Já conversou com pessoa que tudo aquilo que você vai falar para ela, fala, vai dar certo. Ixi, só vê coisa ruim. De um lado tem a coisa, você está num ônibus, o ônibus tem janela dos dois lados, certo? De um lado você olha, está passando na orla da praia, do outro lado montanha. Aí você olha para a montanha e fica só olhando as pedras. Nossa, que feio, que difícil. E aí você só fica olhando para o lado, em vez de você olhar para o outro lado e ver o que é bonito, ver o que é maravilhoso, você só olha para o que é ruim. A negatividade é algo que faz travar a gente. A gente tem isso lá em Números, capítulo 13, versículo 33. Os espias, quando Moisés manda lá os espias e olhar a terra prometida, eles vão lá olhar a terra prometida, olha tudo, e volta carregando em dois, teve que colocar uma vara, um no ombro, no outro um cacho de uva. Vocês conseguem imaginar essa cena? Um cacho de uva tão grande que tinha que carregar numa vara.
Olha a bênção que é lá. Realmente é uma terra que mana leite e mel. Mas não vai dar, viu? Nós não vai conseguir entrar lá não. Deixa quieto. E só negatividade. E faz o povo todo travar e não entrar na terra prometida. Algumas pessoas negativas conseguiram destruir o sonho de uma nação, que era entrar na terra prometida. Somente 2, Josué e Caleb, falou: não, cara, se Deus falou, vamos no negócio. Mas os outros, não vai dar, ó, é ruim, ó. A negatividade é isso. Trava a gente. 4, covardia. Apocalipse 21, versículo 8, fala assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aí você fala: vixe, aí lascou, pastor, porque eu sou tímido. Mas não é isso que a palavra está dizendo, não é sobre ser tímido, ter vergonha de falar alguma coisa, não é isso. Tem muita gente tímida, tem vergonha às vezes de abrir a boca para falar, mas que desenvolve muitas coisas, que a hora que precisa pôr a mão na obra, você pode contar com ela, que ela vai, ela coloca a mão no arado, e ela veste a camisa. As pessoas confundem timidez com covardia e não tem nada a ver. Tem muita gente tímida que na hora do vamos ver, você pode contar que ela está lá. Às vezes colocar ela aqui para falar, ela não vai conseguir. Mas tem outro que fala, não tem problema, mas ela não arreda o pé, ela não dá para trás na hora de colocar a mão no arado para o reino de Deus. Veja só, a pessoa que é tímida, ela não pode deixar a timidez dela impedir ela de desenvolver os projetos que Deus coloca na mão dela. Porque Deus também vai colocar os projetos na mão dela, que vai fazer ela desenvolver dentro da área que ela consegue ter uma facilidade. Mas ela não pode usar dessa timidezinha para não fazer nada. Ou seja, ela não pode deixar a timidez dela transformar ela numa pessoa covarde. Veja que coisa incrível. 5, preguiça. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte: nunca falte a vocês o zelo, e sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Tem muita gente que a preguiça mata a pessoa de viver os sonhos de Deus, de viver o reino de Deus. E muitas vezes essa preguiça é sutil, sabe por quê? Porque a gente usa das desculpas dos nossos afazeres do dia a dia para ter essa preguiça. Ah não, mas eu trabalhei demais essa semana. Ah não, mas eu estudei muito. Nossa, mas eu já fiz aquilo. Mas ela arruma desculpas para poder trazer. Pastor, então quer dizer que eu tenho que todo dia fazer todas as coisas, além de trabalhar? Não é isso. O que ele está falando é que quando Deus coloca coisas na sua mão, porque você já reparou que Deus muitas vezes coloca situações específicas na sua mão? Deus coloca algumas situações na sua mão, coloca pessoas que passam na sua vida, colocam comunidades para você desenvolver projeto, e muitas vezes você não pode deixar a preguiça impedir você de desenvolver alguns projetos que Deus vai colocando, porque Deus também sabe até onde a gente pode ir. Aquela história que Deus não coloca uma pedra maior do que a gente aguenta carregar, é Ele que nos ajuda. Nunca falte a vocês zelo, e sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Olha que Paulo está falando ao povo de Corinto, fervorosos. Por quê? Porque tem gente que vai servir assim, vai se arrastando, chega no lugar de ajudar, que ela vai lá para ajudar, alguém olha e fala: não, vamos ajudar ela, né? Porque a situação que ela está aqui é terrível. Você quer alguma coisa? Está passando mal? Mede a pressão para ver se não caiu. Sejam fervorosos, amem aquilo que Deus coloca na sua mão, faça de toda paixão, de todo coração. Talvez vai ter dia que você vai ter que dar duro mesmo, tem vezes que você vai ter que dividir sem ter, tem vezes que você vai ter que sorrir querendo chorar, mas façam isso com todo zelo, com todo fervor. É isso que Deus quer. Eu estou falando coisas aqui que muitas vezes a gente faz. 6ª coisa: não gosto, não faço. Essa é uma das melhores desculpas que tem. Eu não gosto de fazer esse negócio aí, eu não vou fazer. Romanos capítulo 14, versículo 7 diz o seguinte: nós não somos donos de nós mesmos. Lembra que semana passada eu perguntei quem aqui acreditava em Jesus? Todo mundo levantou a mão. A partir do momento que você disse isso, você não tem mais a escolha de falar: não, isso aqui
Quando é para o reino de Deus, é ensinamento do evangelho, e é um chamado de Deus, e é uma situação que Deus coloca você não tem, eu não gosto. É sem gostar mesmo. Você acha que os discípulos estavam lá, ai que maravilha, hoje a gente vai ser chicoteado, Paulo e Silas na prisão, hoje a gente vai ficar preso, olha, inclusive hoje, semana que vem você vai morrer decapitado, você vai ser pregado de cabeça para baixo numa cruz, você vai ficar preso numa ilha lá até morrer. Você acha que os discípulos estavam lá todos felizes com o que ia morrer? Não gosto de morrer assim, tem como morrer de uma outra maneira? Não, os caras estavam dispostos até o final. Esse não gosto é justamente morrer para si mesmo. Aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Infelizmente, vocês vão ter que fazer coisas algumas vezes que vocês não gostam. O exemplo disso é da vontade boa, agradável e perfeita. Lembra que eu já preguei sobre isso? Que Jesus, quando estava pregando a palavra de Deus, ele estava fazendo a boa vontade de Deus. Quando ele estava curando, levantando gente paralítica, curando cego, fazendo todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas, ele estava fazendo a vontade agradável de Deus. Que agradável é fazer essas coisas, fazer o cego enxergar, o paralítico andar. E quando é que ele fez a vontade perfeita de Deus? Quando ele foi para a cruz. A vontade perfeita foi quando ele foi para a cruz e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, em tua mão entrego o meu espírito. Foi quando ele morreu, quando ele foi açoitado, ele fez a vontade perfeita de Deus. E nós muitas vezes vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer o que a gente não quer, para que o reino de Deus avance. Se você se importa, se você se diz um cristão, se você se diz um filho de Deus, muitas vezes você vai ter que fazer isso. E a sétima coisa, que é uma das coisas que eu já vi muita gente deixar de fazer, é achar que é você que vai agir espiritualmente. E sabe o que é mais interessante disso? Que muitas vezes não é pro lado bom do negócio. Como assim, pastor? Muitas vezes não é assim: eu faço isso muito bem, então é eu que estou fazendo. Não é nem pelo ego de orgulho, de se achar melhor que os outros. É o contrário. Muitas vezes você não faz aquilo achando que você não vai ser bom o suficiente para fazer. Eu não sei falar direito, eu não sei fazer direito, eu não consigo isso direito. E você começa a pôr um monte de desculpa em você mesmo, um monte de defeito em você mesmo. Entenda uma coisa: o agir do Espírito de Deus, não, você só é o instrumento. Você só é o instrumento. Não é você só se dispõe. Quando eu venho aqui, subo aqui para falar, não pode passar pela minha cabeça, não pode passar pela minha cabeça assim: não, eu vou subir lá porque eu sou pastor, eu fiz faculdade, eu sou teólogo, eu conheço a palavra profundamente. Porque se eu fizer isso, eu vou subir aqui e vou contar só uma historinha para vocês. Eu posso contar uma historinha muito bem contada da história da época de Jesus. Vai ser professor de história. Mas eu tenho que confiar que, por mais que eu acho que minha voz é irritante, que eu não falo corretamente, escrevo às vezes errado, eu tenho que entender o seguinte: eu não subo aqui porque eu acho que é eu subo aqui porque eu acredito que é Deus falando com vocês. Eu acredito que é Deus cuidando de cada um de vocês no específico. Porque quando eu esboço a palavra que o Senhor vai colocar no meu coração, eu esboço para ela ter começo, meio e fim. Mas durante, por exemplo, essa pregação já entrou um monte de coisa que isso não veio, não está aqui no papel. Posso dar aqui para você ler o papel, Você vai falar: poxa, mas você falou aquilo e não estava aqui. É realmente, porque eu não estou aqui para ler nada. A ideia de quando a gente sobe é achar isso. Quantas vezes eu já pensei assim: poxa, se eu for fazer um comparativo como o Ed René, se eu for fazer um comparativo com o Caio Fábio, se eu for fazer um comparativo com um monte de cara aí que eu sei que é top das galáxias, conhecimento, experiência, os caras são... Eu nunca ia vir aqui pregar, gente. Porque eu sei que muitos de vocês aqui acompanham esses caras. Você imagina quantas vezes isso já não passou na minha cabeça? Muita gente aqui que tem conhecimento, que conhece, que assiste esses caras, eu vou subir lá e vou falar: mano, vou passar vergonha, eu vou subir lá e vou falar nada com nada, parece que o que eu vou falar não faz sentido. Então eu tenho que entender que não é eu. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículo 20.
que Paulo diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Não adianta você enterrar seu dom porque você tem vergonha, porque você acha que você não é bom o suficiente. Porque não é você. Quando vocês sobem aqui para louvar, não é você que está louvando, cantando. Você só está sendo um instrumento. Quando você sobe para ministrar, para abrir um culto, quando você vai ajudar uma pessoa, quando você vai falar de Jesus, você tem que entender que não é você. Quantas vezes já ouvi pessoas falar: você não vai lá falar porque eu não sei falar direito? Cara, não é eu que vou falar, é você que vai falar. Se Deus colocou isso na tua mão, coloca a cara e faz. Porque Deus vai te usar, senão Ele não tinha te dado nem a oportunidade de você falar. E você tem que entender isso e ter essa convicção. Não é você. Porque se fosse por mim, eu não estaria aqui hoje. Porque eu falo, cara, eu não sou capaz de estar ali conduzindo um povo. É o sentimento que Moisés teve. Poderia arrumar um monte de desculpa, falar: acho que não dá, não é isso, não, eu não vou, e não fazer, e pronto, acabou. Vocês não iam nem estar aqui sentados hoje, estariam em outro lugar e não estariam escutando nada disso. Mas eu confio e acredito que é o Senhor, que é o Espírito Santo que está aqui. E eu acredito plenamente, toda vez que eu subo aqui para pregar, que vocês vão voltar para casa com a palavra queimando no coração, transformando a vida de vocês. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito. Eu acredito que vocês vão embora para casa e aquilo vai ficar assim, ó. Sentindo como se fosse o próprio Jesus olhando no teu olho, que nem a gente viu sentado ali, ó, falando para vocês, porque é isso que a gente tem que crer, porque a gente está aqui pelo quê? Pelo invisível, pelo que não vemos, mas pelo que acreditamos. A fé não é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. É isso. Então, se a gente crê no Jesus que a gente nunca viu, você já viu Jesus? Eu nunca vi Jesus. Faz 2000 anos que Ele morreu, eu nunca vi. Se a gente crê que Ele ressuscitou, acredito nisso. Se a gente crê em tudo isso, a gente tem que crer de todo o coração que quem está aqui hoje ministrando os louvores, a palavra, a abertura e todas as outras coisas, todas as vezes, é o Espírito Santo de Deus. Principalmente aqui que não temos cargo e que ninguém quer passar por cima de ninguém para se aparecer. Pelo contrário, eu sinto que as pessoas têm até medo, temor, porque não tem briga. Por que em outros lugares aquela disputa, aquela briga para estar lá em cima do altar, para aparecer? Porque tem cargo. Não, o cara é o presbítero. E quando ele vira presbítero, ele já senta na cadeira no altar. Vocês sabiam disso? É obreiro, diácono. Para o cara subir para o altar e sentar na cadeira enquanto o pastor... Sabe quando você já viu naquelas igrejas que o pastor está pregando e tem um monte de gente sentada nas cadeiras lá em cima? Para subir lá em cima, tem que ser presbítero. Só acima de presbítero, evangelista e pastor que sobe para sentar lá em cima. Do resto, você é só um simples serviçal que fica lá embaixo. Você ainda não é digno de subir para o altar. Então, galgar isso e saber que você... Já ouvi falar, agora as pessoas vão ter que me respeitar, porque agora eu fui ungido ao presbitério. Agora elas vão ver. E quando o pessoal, que acontece aquela cerimônia na frente da igreja, você levanta dali com aquele negócio, tipo que você venceu. Nossa, eu fui reconhecido o cara que eu sou. E aí você desce já com o sentimento de que você é superior, porque você foi consagrado àquilo. Olha só que coisa louca. É por isso que há aquela luta para aparecer, para cantar e para fazer. Eu e a Vanessa, muitas vezes a gente conversando, a gente fala, pô, às vezes eu sinto dificuldade nas pessoas para desenvolver alguma coisa, porque eu sinto que elas têm temor, cara, de subir aqui e falar qualquer besteira. Porque elas sentem essa autoridade do zelo que eu tenho, de tomar cuidado de subir aqui e não falar besteira. Você nunca falou errado, pastor? Provavelmente eu posso ter errado, sou ser humano, sou falho. Mas eu não errei com intenção nenhuma de pôr medo de ninguém, amedrontar ninguém, arrancar nada de ninguém. A intenção era sempre fazer você ter uma vida melhor com Deus. E eu sei que todos vocês sentem isso. Duvido começar a criar cargos aqui, vocês vêm a ver daqui a pouco, você não vai viver uma fofocaiada, uma briga terrível, que eles abrem, irmão, e querendo desejar a morte do outro, porque é isso que acontece. Porque vira uma guerra pelo poder. E o que eu mais quero é que vocês se posicionem como homens e mulheres de Deus, sem ter cargo, sem ter nada, porque se você é um pastor, cara, você vai cuidar de vidas automaticamente. É óbvio que se tiver o dia para me consagrar, eu quero muito ter isso, e muitos serem consagrados ao pastorado. O que é a consagração? É só um reconhecimento daquilo que a pessoa exerce, não um cargo que ela vai subindo de degrau em degrau. Tem gente que eu conheço que é pastor nato, não vai ter carguinho, passar por diácono, porque ela já é todas as outras coisas. Tem outros que é evangelista.
O cara consegue fazer missão todo dia. Nós temos o pastor Carlos lá. Se der dinheiro na mão dele, ele viaja todo dia, vai pro sertão, vai pra tudo. O cara tá nele aquilo. Coloca eu pra fazer isso. Eu não dou conta, não é o meu chamado. Entende? Não, ele não precisa ficar subindo de carro para fazer o que ele faz, porque já está nele aquilo. Só que o que você não pode é deixar esses chamados que está dentro do seu coração travado. E você tem que exercer aquilo que Deus coloca na sua mão com toda excelência, com todo amor e com todo cuidado, com todo zelo. Nem que é para limpar aqui, é para limpar o limpo com todo amor. É com todo amor. Quando você desenvolve isso, você está começando a entender o que é o reino de Deus. O pessoal do louvor, se quiser vir. Qualquer coisa que você fizer, você tem que fazer sempre em nome de Jesus. E como se Jesus estivesse olhando para aquilo que você faz, naquele exato momento, cara a cara com você. Eu quero contar um acontecido. Quem aqui sabe quem é Spurgeon? Levanta a mão. Quem sabe quem é Spurgeon? Eu já preguei sobre ele aqui. Spurgeon é um avivalista. Foi um cara que viveu em uma época e ele teve um relacionamento com Deus, um chamado com Deus, ouviu o chamado de Deus, e ele fez o que? Um avivamento, através da vida dele, e da unção de Deus que foi derramado naquela comunidade, houve um avivamento de muitas e muitas pessoas se convertendo, como a gente vê, por exemplo, agora há pouco, através da vida de Billy Graham, que morreu aos 99 anos, converteu milhões de pessoas através da pregação do Evangelho. Se você quiser assistir, tem no YouTube o cara pregando no Maracanã. Ele vinha dos Estados Unidos para cá, e o Maracanã lotava para escutar ele pregar. Arrepende seus pecados, se dobre diante da cruz. Essa era a pregação dele. Não tinha nada de coach, de fazer você chorar, de nada. Era para escutar a palavra mesmo. Mas ele tinha uma vida com Deus e ele era um avivalista. Esse Spurgeon um dia recebeu uma carta de uma moça pedindo para cantar no culto. E essa moça mandou 3 cartas para ele, ele não respondeu nenhuma das 3 cartas. E um dia então, no fim de um dos cultos, os cultos não deveriam ser pequenos, ela de alguma forma, porque ela queria muito, a carta dela dizia assim: olha, eu gostaria de cantar para Jesus, o senhor poderia me dar uma oportunidade? Eu quero cantar para Jesus. E no final de um culto ela conseguiu chegar até ele. E perguntou assim: o senhor não recebeu as minhas cartas? Ele respondeu para ela assim: sim, eu li as 3 cartas que você me mandou. E ela tipo: uau, o cara leu minhas cartas. E aí, eu posso ter a oportunidade de cantar para Jesus? Ele falou: claro, pode começar. Ela olhou para os lados, já estava todo mundo indo embora da igreja. Ela falou: mas está todo mundo indo embora? Ele falou: mas você não queria cantar para Jesus? Ela queria cantar para Jesus ou ela queria cantar para as pessoas? É óbvio que ele entendia isso, mas o que ele queria mostrar para ela, que o foco principal dela não era para Jesus, era para poder estar ali naquele meio e aparecer. Se você queria cantar para Jesus, você pode começar agora, porque Jesus está aqui. Hoje, eu quero pedir a Deus que Ele derrame na sua vida determinação para buscar conhecimento. Quero que Ele derrame essa unção sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Quero que Ele derrame coragem na sua vida para vencer as suas limitações. Quero que Ele derrame sobre você positividade para vencer o pessimismo que está entre nós, na nossa carne. Quero que Ele derrame em você ousadia para vencer a covardia que muitas vezes quer aflorar na sua vida. Quero que Ele derrame disposição para que você vença a preguiça. E quero que Ele derrame sobre você renúncia para você vencer os seus interesses particulares. E por final de tudo, eu quero que Ele te dê porção dobrada de humildade e confiança para você vencer o seu eu. É o que a gente precisa para viver o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, não importa quais sejam, vos serão acrescentadas. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.
Senhor, neste momento, Pai, nós estamos aqui reunidos e a Sua palavra foi ministrada em nossos corações. Não nos deixe, Senhor, voltar para casa da mesma maneira como entramos aqui, Pai. Queremos, Pai, Senhor, toda essa unção de ousadia, Pai, de tudo aquilo que o Senhor precisa que nós venhamos ter, para sermos cristãos que vivem o Teu Evangelho do Reino de Deus, que vivem, Senhor, o Teu Reino na integridade, meu Pai. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de vivermos, meu Pai, as Tuas bênçãos, de termos um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tirar tudo aquilo que talvez está no nosso coração, dizendo que a gente não é bom o suficiente, porque não é nós, mas é através de nós, ó Pai. Derrama, Senhor, sobre os Teus filhos esse poder e essa unção, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Por muito tempo sem conhecer você, vivia preso em mim, pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O Teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O Teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. Por muito tempo sem conhecer você, vivia preso em mim, pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou
Esse amor que muda as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Pode continuar. Levante suas mãos ao alto. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta palavra, pelos louvores. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas e pedir que as tuas bênçãos, Pai, estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus filhos que assistiram ou vão assistir esta live. Entra dentro do lar e faz mudança, transformação, renovo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E derrame sobre nós tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, para te servir da maneira que te agrada em nome de Jesus. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje todo sempre. Amém. O teu amor encontrou e mudou.